Galerinha, tudo bem? Professora Tati de História na área. E hoje eu tô gravando esse vídeo pra gente conversar um pouquinho sobre periodização da história. Às vezes quando a gente coloca essa palavra ali no quadro, os alunos até se assustam, né? Periodização. O que seria isso? Muito simples, gente. Na verdade, é como a história é dividida, né? Por a história ser um período muito grande, desde o aparecimento da escrita, né, até os dias atuais, a gente acaba fazendo algumas divisões para facilitar esse entendimento, né? Então, o que seria essa periodização? Seria a divisão da história em períodos ou blocos, né? Como alguns dizem. Então, como é que funcionaria? Primeiro, a gente não pode esquecer que a história, ela acontece depois do surgimento da primeira escrita, lá com os sumérios, né, na Mesopotâmia. Porém, a gente também estuda pré-história, em história. E pré-história seria, então, um período anterior ao surgimento da escrita. Então, como é que seria essa primeira grande divisão, então? A primeira grande divisão que a gente faz seria pré-história e história. Quando seria, então, essa pré-história, né? Seria desde o surgimento, então, do primeiro homem, já que a gente entende, né, a história como o homem, né, vai fazer essas ações e principalmente, né, a história depois, como que ele vai, de certa forma, intervir através da escrita, né? Então, a pré-história seria do surgimento do homem até a invenção da escrita, mais ou menos 3.200 antes de Cristo, lá com os sumerianos na Mesopotâmia. Então, essa seria a primeira grande divisão. Pré-história, antes do surgimento da escrita, desde o surgimento do homem até mais ou menos 3.200 a.C., e depois a gente tem a história. Essa seria, então, desde o surgimento da escrita até os dias de hoje. Aí, quando a gente vai ver nos livros de história, quando a gente vai ver como é que funciona isso, a gente vai assistir algum vídeo, alguma coisa, a gente tem lá aquelas 4 divisões clássicas, né? Que seria Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Como é que seria feita essa divisão? Essa divisão seria, se a gente for ver de uma forma assim mais simplória, acaba ficando fácil de entender. Porque a Idade Antiga, ela meio que emenda ali com o finalzinho da pré-história, quando a gente tem o surgimento da escrita, né? Meio quando a gente está ali na Idade dos Metais e tal, né? Então a gente tem a Idade Antiga mais ou menos 4.000 a.C., né? E depois a gente vai até 476 depois de Cristo, tá? Depois eu vou explicar essa coisa de antes de Cristo, depois de Cristo. Mas enfim, a Idade Antiga, que é o primeiro bloco, ali a primeira divisão, né? Primeiro período da divisão da história, seria de 4.000, mais ou menos 4.000 antes de Cristo, até 476 depois de Cristo. Essa a Idade Antiga. Por que 476 depois de Cristo? Porque nessa data, gente, acontece a queda do Império Romano do Oriente. Então a gente vai ter, dentro desse entendimento, uma quebra muito importante de um ciclo. Então o Império Romano se torna um império muito grande, a questão da conquista que ele vai fazer, de várias terras que ele vai acabar invadindo e tal. Então vai ser um período dito como muito importante. E o fato dele ter caído, porque ele vai ser dividido em dois, né? Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. Quando o do Oriente cai, em 476, a história entende que é um marco muito importante. Houve uma quebra de ciclo aí muito importante. A gente finaliza, então, a Idade Antiga em 476 depois de Cristo. Depois a gente tem o início, então, da Idade Média, que também é dividida em Alta Idade Média e Baixa Idade Média, que é mais ali no finalzinho dela, né? A Idade Média, ela começaria, então, em 476 depois de Cristo e ela iria até 1453 depois de Cristo. Por que 1453? Porque é a hora que o Império Romano do Ocidente, dessa vez, ele acaba caindo. Então, outro marco histórico, outro ciclo histórico que se fecha nesse momento, que a história entende ser muito importante. Vou abrir uma aspas nesse fechamento aí da Idade Média, porque em alguns livros a gente tem alguns historiadores que consideram o final da Idade Média não em 1453 com a queda de Constantinopla, né, do Império Romano do Ocidente, mas sim em 1472 com a descoberta da América, com a descoberta do Novo Mundo. Então entende-se que o Velho Mundo, que era entendido, né, como a Europa, encontra aí com o novo continente e a partir desse descobrimento, dessa contato com novos povos, vai começar um outro ciclo, uma era diferente. Então, para alguns historiadores, 1453
com a queda de Constantinopla, do Império Romano do Ocidente, e fecha a Idade Média. Dependendo de onde vocês forem pesquisar, se for outro historiador, eles consideram então 1472, mas tá ali, né? Algumas décadas ali pertinho do outro, tá? Então, uma dessas duas datas importantes aí marcaria o fim, então, da Idade Média, tá? Que vai ser o grande símbolo dela aí, vai ser o sistema feudal, o poder da igreja, que vai ser vigente nesse momento, né? A gente vai ter também, se for até 1472, o período das grandes navegações com a descoberta da América, né? Aí depois a gente tem a Idade Moderna. A Idade Moderna, ela começaria então, né, ou 1453 ou 1472, e ela iria até um evento muito importante, que vai ser a Revolução Francesa em 1789. Para se separar a Idade Moderna da próxima que vai vir, entende-se que a Revolução Francesa, ela foi também uma quebra muito importante, onde a gente vai ver algumas coisas que estavam sendo tratadas nesse sentido, a questão da monetarização, que a gente sai de uma Idade Média que era amonetária, agora a gente vai ter a questão do capital, a gente vai ter o proletariado, a gente vai ter as revoluções industriais, a gente vai ter o iluminismo, enfim. Então, a Revolução Francesa, ela vai ser um marco muito grande nessa quebra do poder da igreja também, que existia até então durante a Idade Moderna também, né? Da questão das nobrezas, do absolutismo, que acabava dominando a Idade Moderna. Então, a Revolução Francesa seria esse marco final da Idade Moderna. E a partir da Revolução Francesa, em 1789, a gente teria então a Idade Contemporânea, que é essa que nós estamos agora, né? Que ela vem até os dias de hoje. Agora, uma coisa importante, gente, da gente falar é que, idade contemporânea, é que a gente está vivendo. Mas esse termo, até tem um historiador francês, se eu não me engano, que ele diz que todo homem é contemporâneo dentro do seu tempo. Então, assim, você fica imaginando um cara, né, que vivia na Idade Média, acordar um belo dia de manhã e falar, nossa, que belo dia para se viver a Idade Média, né? Nenhum homem da Idade Média se entendia como um homem da Idade Média. Para ele, na época que ele vivia, ele também era um homem contemporâneo, como nós achamos que nós somos agora, e talvez lá para frente alguém entenda a gente como não contemporâneo mais. Então, é bom que a gente entenda esses conceitos, porque esses conceitos foram criados há pouco tempo, né, gente? Se a gente for voltar, se a gente pudesse voltar lá na Idade Média, na Idade Antiga, as pessoas não iam se entender como pessoas que vivem na Idade Antiga ou na Idade Média. Para elas, se elas estavam vivendo naquele momento, elas eram contemporâneas, né? A gente tem que ter esse cuidado aí com essas nomenclaturas, tá? Outra coisa importante sobre periodização da história é a gente lembrar que todas essas divisões, todos esses períodos, eles são baseados no que a gente chama de calendário cristão ocidental. Ou seja, a gente tem um marco inicial, que é o nascimento de Cristo. E a gente conta como se fosse uma régua, né? Contando antes de Cristo, ao ano anterior ao nascimento de Cristo, e o ano de Cristo, que é o marco zero, como ano 1, não ano zero, tá? Ano 1, que seria que a gente conta, então, depois do nascimento de Cristo, depois de Cristo, né? Agora, claro que a gente tem que lembrar, gente, que existem, se a gente está falando sobre um calendário cristão, aliás, feito agora na nossa era moderna pelo Papa Gregório, por isso o calendário gregoriano, ele não é seguido, obviamente, por pessoas que não são cristãs. Claro que a gente tem uma maior parte do mundo cristão, então uma boa parte do mundo segue esse calendário que a gente segue, mas a gente tem algumas exceções, né? Os hindus, os budistas, os islâmicos, os judeus. Então, isso não funciona para eles, né? O nosso calendário, a não ser de onde que eles estejam inseridos, são meio que obrigados, né, a se encaixar naquilo ali, mas esse nosso calendário, ele é dito como um calendário gregoriano, porque é a partir do Papa Gregório, então é o calendário cristão, onde o marco zero, o ano 1, seria o nascimento de Cristo. Obviamente, religiões que não têm esse marco inicial, o nascimento de Cristo, não levam em consideração o nosso calendário, tá? Acho que por hoje era isso, acho que deu para entender um pouquinho sobre periodização da história e como é que funciona o nosso marco, né, inicial, que é o nascimento de Cristo, para a gente entender depois de Cristo e antes de Cristo. Por esse vídeo era isso, a gente se vê aí nas próximas aulas, tá bom? Beijo, fui!